Você já ouviu falar em 220 fase e 220 fase e neutro? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é desmistificar esta informação. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esse canal, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Tem muita gente que você fala sobre 220 fase e 220 fase neutro e pensa que se trata da mesma coisa, mas não é. Quando eu falo em 220 volts, fase ou fase e neutro, é bom ficar bem claro que nos dois eu preciso de aterramento. São sistemas diferentes de ligação, mas precisa ter, é obrigatório ter aterramento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importante, né? Quando eu falo de 220 fase, eu estou falando de duas fases 110 chegando na sua instalação, uma fase, duas fases. Na ligação, duas fases mais neutro, que é a mais comum em algumas regiões. Então chegaria duas fases, uma fase, outra fase 110 mais o neutro. Então aqui eu formo 110 mais 110, 220 volts sem o neutro. E se eu pegar qualquer uma dessas fases mais o neutro, aí vai me dar a tensão de 110 volts, né? Ou 127, que tem muitas pessoas que falam também. Nesse aqui, diferente desse, aqui eu não tenho duas fases 110. Eu tenho três fases 380 volts. Em muitos lugares vem acompanhada do neutro. Tá? Depende da região. E por que eu tenho esse 220, né, fase e neutro? Justamente por isso. Eu tenho três fases, cada fase 380 volts. Enquanto nesse aqui, cada fase é 110 volts, as duas juntas formam 220, dessa aqui, uma única fase é 380 volts. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, ativem o sininho, se inscrevam, compartilhem suas redes sociais, nos envie sugestões, faça perguntas. Porque quando o YouTube percebe essa interação entre os participantes do canal e o canal, o YouTube passa a divulgar o canal ou o vídeo para mais pessoas. Nos ajude a melhorar a qualidade e visualização dos nossos vídeos. Como eu falei, aqui no fase e neutro 220 volts, a origem desse 220 volts fase neutro é de uma das fases da tensão 380, do trifásico 380. É uma dessas fases, quando eu tenho o circuito trifásico e vou usar uma fase, eu divido 380 volts pela raiz de 3, 380 volts pela raiz de 3, que é 1,73, vai me dar 220 volts. Isso quer dizer que a minha fase aqui nesse sistema vai ser de 220 volts mais o neutro. Fase e neutro, 220 volts. Fase e fase, 220 volts. O que precisa ficar claro nesse vídeo? Qual é o principal objetivo do vídeo?
dizer que são 220 diferentes. Aqui eu tenho fase com fase, aqui eu tenho fase com neutro, e que ambos vêm de origem diferente. Aqui vem do trifásico ou do bifásico 110, vem duas fases 110 volts, mais neutro. Aqui vem do trifásico 380, eu pego uma dessas fases 380 e, para usá-la como uma fase 220, eu aplico a raiz de 3, que é 380 dividido por 1,73, que me dá 220 volts. Então, nesse circuito, eu vou aplicar aqui, eu vou ter uma fase 220 volts com neutro. Teve gente que falou que não existia, que não existe, né, na realidade, tensões 220 volts fase neutro. O principal objetivo desse vídeo é dizer que existe sim, uma vez que você queira fazer o neutro aqui na rede trifásica. O que você não pode fazer, não tem como fazer aqui, é o 110 volts. Mas você pode fazer aqui o 220 volts. E aqui, nesse aqui, você não pode fazer o 220 em cada perna. Tanto é que tem muita gente que usa transformadores, né? Tem um transformador elevador de tensão, que dependendo de como você configurar, né, a atividade para a qual o transformador foi feito, você consegue usar uma rede que seja 110 em 220, ou uma que seja 220 em 110, ou com tensões maiores. Isso depende do transformador que você vai usar, tá? Não é qualquer transformador que vai fazer esse trabalho, não. Para ficar bem clara a informação, o que é crucial nesses circuitos? Terra, obrigatoriamente tem que ter nos dois. Seja 220 fase-fase, duas fases 110, seja no 220 fase e neutro. Preciso ter fio de aterramento. O sistema precisa ser aterrado. Como é que eu tenho 220 em um lugar que é 380? Eu transformo isso através da raiz de 3. Eu preciso de 220, eu vou fazer esse trabalho, 380 dividido pela raiz de 3, que é 220 volts. O neutro já vem no sistema. O aterramento eu vou colocar no sistema ou no circuito. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço aos participantes do canal que se inscrevam, dê um joinha, compartilhe para os seus amigos. Nos ajude a melhorar as qualidades e eficiência dos nossos vídeos, divulgando em suas redes sociais, compartilhando para o máximo de amigos, colegas e simpatizantes possíveis. Muitas vezes você tem conhecimento dos vídeos que eu posto aqui, mas grande parte das pessoas que seguem as suas mídias sociais pode ser que não tenha. Ou seja, às vezes não é importante para você, essa informação não é importante, mas tem amigos, tem colegas seus que não têm essa informação e ficaria muito grato se a recebesse da sua fonte ou da sua mídia social. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.